Olá, meu nome é Vinícius Serafim Garcia e hoje, sob orientação da professora doutora Mary Erika Saito, eu vou apresentar para vocês o projeto Efeitos da Diluição na Mensuração da Relação Proteína-Creatinina Urinária, RPCU, em cães e gatos. A análise clínica laboratorial, ela compreende três fases: a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase analítica, apesar de ser a de menor erro, ainda necessita de um certo controle, pois qualquer erro diagnóstico pode acabar comprometendo o tratamento e agravando o quadro clínico do paciente, uma vez que decisões são tomadas baseadas nesses resultados. E uma das enfermidades que é beneficiada com esses exames é a doença renal crônica, ou DRC, em que os sinais clínicos vão se apresentar a partir de 80 a 85% dos néfrons comprometidos, assim como suas alterações laboratoriais, como a proteinúria. Essa proteinúria encontrada, para saber se é significativa ou não, pode ser utilizado um exame chamado Relação Proteína-Creatinina Urinária, ou RPCU, que é calculado a partir da razão entre a concentração de proteína e creatinina e que vai nos dar informações como gravidade da lesão, resposta ao tratamento e progressão da doença, permitindo intervir de maneira mais adequada e correta nesse processo. Então, como objetivo, uma vez que o exame de RPCU é extremamente importante tanto para diagnóstico quanto para tratamento e estadiamento de algumas afecções, como a doença renal crônica, e também pelo fato de que o exame de RPCU se baseia no princípio de refratometria, objetivou-se avaliar a possibilidade de processar amostras de urina para exames de RPCU em cães e gatos com certa confiabilidade, especialmente em urinas menos concentradas ou diluídas. Então, para isso, foram colhidas 48 amostras, sendo 31 delas provenientes de cães e 17 de gatos, sem predileção de raça, sexo ou idade, por meio de cistossintese, cateterismo ou micção natural. Então, foi realizado o exame físico dessas amostras, onde avaliou-se cor, odor, aspecto e densidade, que possibilitou agrupar esses animais em 3 grupos, sendo eles o grupo 1, de densidade de 1,005 a 1,015, o grupo 2, de densidade de 1,016 a 1,030, e o grupo 3, de densidade igual ou acima de 1,031. Essa tabela nos mostra, então, que quanto maior a densidade, a gente observou uma cor mais intensa e uma turbidez também mais intensa. Então, após o exame físico, as amostras foram acondicionadas em tubo de ensaio cônico do tipo Falcon e centrifugadas a 900 G por 5 minutos, sendo que o sobrenadante foi reservado. Após a análise de proteína pelo método de vermelho de pirogalol, foi realizada a diluição para posterior análise de creatinina pelo método de picrato alcalino Jaffe. As diluições de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 30, 1 para 40 e 1 para 50 foram realizadas da seguinte maneira. Primeiro, pipetou-se 200 microlitros da amostra no primeiro tubo. Depois, 100 microlitros da mesma amostra no segundo tubo e 100 microlitros da amostra no quarto tubo. Depois, pipetou-se 200 microlitros de água deionizada no primeiro tubo, 200 microlitros de água deionizada no segundo tubo e 400 microlitros de água deionizada no quarto tubo, homogeneizando sempre e assim obtendo as proporções de 1 para 2, 1 para 3 e 1 para 5. Para a obtenção da diluição de 1 para 4, pipetou-se 100 microlitros da mistura de 1 para 2 e misturou com 100 microlitros de água deionizada. Para a diluição de 1 para 30, pipetou-se 100 microlitros da diluição de 1 para 3, adicionando 900 microlitros de água deionizada. Proporção de 1 para 50, foi pipetando 100 microlitros da mistura de 1 para 5, adicionando 900 microlitros de água deionizada. Para obter a diluição de 1 para 10, pipetou-se 100 microlitros da mistura de 1 para 5, adicionando 100 microlitros de água deionizada. E o mesmo processo foi realizado para as diluições de 1 para 20 e 1 para 40, pegando 100 microlitros da mistura de 1 para 10 e depois 100 microlitros da diluição de 1 para 20. Ambos os componentes foram avaliados por meio de kits comerciais LabTest, Lagoa Santa de Minas Gerais, Brasil, e um avaliador que seria o bioquímico automático LabMax Peno,
Lab Max Plenum Lab Test de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil. Para obter o valor de RPCU, foi calculada a razão entre os valores de proteína e de creatinina em cada diluição, para posterior análise estatística, que foi realizada pelo programa Sigma-Stat 3.1. O teste de normalidade foi feito pelo teste Shapiro-Wilk, onde observou-se que não se tratava de uma distribuição normal. Como se trata de uma análise não paramétrica, também foi realizado o teste de Kruskal-Wallis. Então, por meio dessa tabela, a gente pode observar os valores obtidos de RPCU nas diferentes diluições e nos diferentes grupos, por meio de suas medianas e seus percentis de 25% e 75%. De acordo com a análise estatística, a gente pode concluir que não houve diferença estatística significativa entre todos os valores de RPCU. Portanto, como conclusão final, a gente pode concluir que a diluição de amostras de urina em até 50 vezes, inclusive as de menor concentração, não interfere no resultado da RPCU, sendo considerados fidedignos, portanto, trazendo mais uma confiabilidade ao exame de RPCU. Por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente às instituições que permitiram a realização desse projeto, assim como ao DESC pela oportunidade da bolsa, e também minha professora orientadora, assim como toda a equipe do Laboratório Clínico Veterinário, que possibilitou a realização desse projeto. Muito obrigada!